Dia com Relações Internacionais. Temate vai dar uma volta ao mundo. Buenas, que tal? Eu me chamo Mirabô, sou estudante de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Sou natural de Bagé, na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, e é exatamente sobre fronteira que nós vamos falar no vídeo de hoje. Para quem visita a fronteira entre Uruguai e Brasil, pode pensar que essa fronteira é bastante estável, mas na realidade existem disputas territoriais entre Uruguai e Brasil. Sim, o Brasil ainda possui disputas territoriais ativas com os seus vizinhos, e no caso do Uruguai nós estamos falando da reclamação por parte da República Oriental do Uruguai de 3 territórios brasileiros. Um, que é a ilha brasileira que fica no rio Uruguai. Outro, se trata de uma região na foz do rio Quaraí, que o Uruguai alega que o rio teve mudanças em seu curso ao longo do tempo e, portanto, questiona o tratado firmado entre os dois países no ano de 1851. E o outro é o povoado de Tomás Albornoz, que fica no município de Santana do Livramento, perto ali da região uruguaia de Masocher. Quando nós falamos de direito internacional sobre território, existem diferentes princípios sobre os quais uma reclamação de um Estado pode se basear. O Brasil, por exemplo, ele expandiu muito seu território com base no princípio de uti possidetis, que diz que um território é do país que o ocupa. No caso, por exemplo, o Brasil adquiriu o território do Acre da Bolívia sob essa justificativa. Brasileiros ingressaram no território boliviano sem a permissão do governo boliviano para explorar a região. O Brasil depois lançou uma reclamação territorial com base no princípio de uti possidetis. Agora, o que se planteia no caso do Uruguai é uma revisão ou por questões geográficas que se alteraram, que é especialmente o caso da foz do rio Quaraí, mas a região do povoado de Tomás Albornoz, que fica no município de Santana do Livramento, é um caso bastante interessante de ser analisado e sobre o qual nós devemos pensar. Eu trago um relato que é bastante similar à situação de Tomás Albornoz, que é da Serrilhada, que é um povoado, uma vila do município de Bagé, do qual eu sou natural, de onde inclusive a minha família veio, que fica exatamente na linha fronteiriça entre o Brasil e o Uruguai. De um lado, tu tem entre o município de Bagé e de Dom Pedrito a comunidade da Serrilhada, e do lado do Uruguai, departamento de Rivera, La Serrichada. Quem visita a região vai se deparar com a seguinte situação. Existem residências e comércios dos dois lados da fronteira, do Brasil e do Uruguai, mas uma questão muito impressionante para quem não conhece a região, que é, quilômetros antes de se chegar lá, desaparece o sinal de telefone brasileiro e começa a pegar o telefone do Uruguai. Ou seja, Vivo, Claro, Oi, TIM, essas operadoras brasileiras deixam de funcionar e começa a pegar a Antel uruguaia. É a única que vai funcionar naquela região. Chegando na Serrilhada pelo lado de Bagé, nós percebemos que o cemitério brasileiro da Serrilhada está completamente em ruínas e levado ao solo, enquanto que, um pouco mais adiante, nós encontramos o cemitério do lado uruguaio, inteiro organizado, onde os mortos de ambos os lados acabam sendo sepultados. Outro ponto é que as duas escolas brasileiras que existiam naquela região, uma de Bagé e outra de Dom Pedrito, os dois municípios que possuem partes da comunidade da Serrilhada, estão completamente abandonadas. Na realidade, isso eu falo já da realidade da minha família, na época dos meus avós, esses colégios nem existiam. Passaram a existir na época em que a minha mãe e as minhas tias eram crianças, elas estudaram ali, e depois deixaram de existir e hoje são taperas, ou seja, são construções abandonadas, inclusive uma está ocupada ilegalmente por alguns residentes, né, extraoficiais. A única escola então que existe é uruguaia. Logo, os habitantes brasileiros também, por questões de tratado do Mercosul, eles frequentam a escola uruguaia. Isso leva a uma questão muito interessante, não é? Como é que um brasileiro nascido nessa região, que estuda um currículo de uma escola uruguaia em espanhol, vai depois plantear trabalho e vagas em universidades brasileiras, se as provas, as avaliações, as tarefas são em língua portuguesa e exigem um currículo organizado pelo MEC, governo brasileiro, que não é o que eles aprendem no Uruguai, já que eles estudam para lá. Acontece que muitos acabam indo viver no Uruguai, indo estudar em Montevidéu, na capital do Uruguai. Além disso, não existe nenhum posto de polícia brasileiro na Serrilhada, mas existe uma delegacia de polícia
uruguaia, fazendo a segurança, claro que é ilimitada a marcação da fronteira, porque eles não têm permissão, jurisdição para cruzar a rua, porque é basicamente isso, do outro lado da rua é Brasil. Bom, se isso não parecer básico o suficiente, vamos falar do fornecimento de água. Sim, água encanada na região, a única fonte são as caixas d'água e o sistema de distribuição do Uruguai, porque o Brasil não tem distribuição de água para essa população. E se tu ficar doente em uma região dessa de fronteira? O que tu vai fazer? Vai para a Policlínica Uruguacha, que é como se fosse um posto de saúde uruguaio, porque o Brasil tampouco estabeleceu ali, mesmo tendo 2 municípios responsáveis pela região, nenhum posto de saúde. A única coisa que existe de evidente que existe Brasil ali são os marcos de fronteira, muito bem expostos, né? Porque o Brasil faz questão de demarcar qual território lhe pertence, apesar desses cidadãos que estarem morando lá serem brasileiros, pagarem impostos para o Brasil, para os municípios de Bagé, de Dom Pedrito, para o estado do Rio Grande do Sul e para a Federação Brasileira, mas praticamente todos os serviços de que um cidadão precisa são disponibilizados pela República ao lado. Essa é exatamente a realidade do povoado de Tomás Albornoz, lá de Santana do Livramento. É exatamente a mesma e é com base nisso que o Uruguai reclama a soberania sobre o território desse povoado de Livramento, porque todos os habitantes de lá se utilizam dos serviços uruguaios e pagam impostos ao Brasil. A mesma coisa acontece na Serrilhada. Não existe uma reclamação oficial em termos territoriais pela Serrilhada, mas se um dia acontecer, vai ser nas mesmas bases de Tomás Albornoz. E aí eu lhe pergunto, com que legitimidade o Brasil pode reclamar a posse desse território ou negar ao Uruguai essas reclamações territoriais quando existe uma população completamente abandonada pelo Brasil em uma situação que, a meu ver, é de uma exploração clara, porque se tu cobra impostos de uma população e não oferece nem o básico para eles viverem, enquanto o país do lado oferece, então esses cidadãos deveriam pagar os impostos para esse Estado que lhes fornece a base para a sua vida e deixar esse país que só lhe cobra impostos e não lhe retribui nada em troca. E aqui está um ponto muito importante da reflexão. Se o Brasil conseguiu conquistar muitos territórios com base no princípio de uti possidetis, no sentido de que o Estado brasileiro estava presente naqueles territórios e, portanto, eles lhe deveriam pertencer, por que o Uruguai também não poderia usar esse mesmo princípio e o Brasil respeitá-lo? Porque afinal não seria hipócrita usar esse princípio para si, mas negar aos outros? Se é o Uruguai que está promovendo os serviços básicos para essa população, não deveria ser ele o dono desse território, seguindo o mesmo princípio pelo qual o Brasil demarcou as suas fronteiras no passado? Tá, Mirabom, mas e essa população brasileira que vive na fronteira, nessas condições, ela não pode simplesmente ir até a cidade de Bagé para ter acesso a esses serviços? Bom, quem já veio a Bagé ou quem frequenta essa região sabe que os bagienses, quando vão ao Uruguai, eles normalmente vão por Aceguá, que é um município que está ao lado de Bagé e que já foi parte do nosso município há 20 e poucos anos atrás. Ele fica praticamente à mesma distância que a Serrilhada fica de Bagé, com uma diferença. Para chegar até Aceguá por uma estrada asfaltada, se leva meia hora. Agora, para chegar até a Serrilhada, se leva 2 horas, porque a estrada está em completo abandono, em condições terríveis, com pedacinhos do caminho asfaltado cujos buracos os tornam bem piores do que o resto da estrada, que é de chão. E eu sinceramente não consigo visualizar um carro popular passando por essa estrada sem deixar algumas peças pelo caminho. Então, não é tão simples assim para que esses brasileiros cheguem ao município, à cidade, na verdade, brasileira mais próxima. Para eles é muito mais fácil ter acesso a todos os serviços do lado do Uruguai, que é o país para o qual eles não pagam impostos. Para concluir, eu diria que se o Brasil quer manter a posse desses territórios, ele no mínimo deve fornecer os serviços básicos para essa população que é contribuinte, que é pagadora de impostos, que vota em seus representantes e que está sendo completamente esquecida por parte dos governos de Bagé, de Dom Pedrito, do Rio Grande do Sul e do Brasil. Não basta apenas ter um marco fronteiriço para dizer que o território é seu. Tem que fazer jus a essa ocupação e não simplesmente deixar os seus cidadãos à margem, dependendo simplesmente da boa vontade das autoridades vizinhas que lhes oferecem os serviços necessários para
terem uma vida minimamente digna. Dematia com relações internacionais. Dematia vai dar uma volta ao mundo.